E aí, tatuagem é pecado ou não é pecado? Vamos lá bater um papo sobre isso. Como você sabe, eu sou o Everton Lopes, esse aqui é o canal Jogados Pra Fora. E esse aqui é um quadro onde eu respondo perguntas da nossa audiência aqui, o pessoal que envia perguntas. Se você não enviou, pode enviar sua pergunta, que aos poucos eu vou gravando e vou respondendo. Legal? Se você quiser que eu cite seu nome, eu cito também essa pergunta que veio lá do Pernambuco. Vamos lá então. Tatuagem, pecado ou não é pecado? Isso é uma discussão muito antiga. Primeiro é que essa discussão, na minha opinião, é uma grande besteira. Toda camiseta aqui assim, tal, tatuagem, exatamente por causa do tema hoje, ok? E é uma grande besteira, na verdade, essa discussão sobre tatuagem ser pecado, não ser pecado e tal. A gente vive ainda muito pela lei, né? Muito pela lei. Eu até entendo a pergunta e é muito importante responder realmente essa pergunta. Agradeço pela pergunta ser feita, mas a discussão que existe, né, na igreja evangélica ainda e em grande parte da igreja cristã é uma grande besteira, né? Esse negócio de é pecado, não é pecado, pode, não pode, vai, não vai e tal, fica, na verdade, muita atenção para aquilo que não deveria ter, até porque eu entendo que pecado, na verdade, nada, olha só, eu não classifico essas atitudes como pecado ou não pecado, porque eu entendo que o pecado é a separação do homem de Deus, certo? Essa separação é o pecado, o restante é consequência. Então eu não classifico como, roubar é pecado? Não, pecado é se separar de Deus, ponto. E aí a consequência é você roubar, a consequência é você fazer isso, aquilo, outra coisa, etc e tal. E assim vai, mas não vou entrar nessa questão da martiologia agora não. Vamos focar aqui na tatu. Vamos lá. Utiliza-se dois textos para falar sobre tatuagem. Um utilizado para quem veementemente odeia a tatuagem. Então eles usam aí Levíticos capítulo 19, quando diz assim, olha, pelos mortos não ferireis a vossa carne e nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então utiliza-se esse texto para falar sobre mal contra a tatuagem, ok? Bom, primeiro é que o texto não está falando sobre isso, tá? Não está falando sobre tatuagem em momento algum aqui. O texto fala, na verdade, sobre a prática daquele povo em relação a outros deuses, em seguir as outras nações, fazendo essas práticas que exaltariam outros deuses. Deus não fala sobre fazer tatu, coisa assim. Okay? Então, descarta esse texto de Levítico, que é uma grande besteira. Em contrapartida, tem uma galera que usa aí até texto de Apocalipse para falar sobre o apoio à tatuagem. Tá vendo só? Apocalipse diz assim, olha, no texto, tem um texto do Apocalipse que diz assim, 19, no capítulo 19, no versículo 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tá vendo só? Tem tatuagem lá na coxa dele e tal. Também é uma grande besteira aqueles que apoiam tatuagem usar esse texto, tá? Então a Bíblia não relata, não fala especificamente sobre isso. Mas, na minha opinião, né, a Bíblia já não fala, então na minha opinião, eu não tenho como embasar biblicamente a tatu em si, mas a minha opinião é o seguinte, é muito simples. Vamos lá, Deus vai ser ofendido com isso? Vamos fazer algumas perguntas. Deus vai ser ofendido com isso? O princípio de Deus ele é ofendido em relação a uma tatuagem? Se a resposta for sim, então cancela. Se a resposta for não, então é uma questão de foro íntimo, pessoal, da sua consciência. Segunda pergunta, qual que é a motivação para você fazer? O que desperta interesse em você para isso? Tem a ver com, sei lá, sexo, violência, coisa desse tipo? Bom, responda a pergunta. Terceira pergunta. A sua tatuagem vai produzir algum tipo de escândalo para o lugar que você vai? Isso vai ser ruim? Por exemplo, eu trabalho em lugares do Oriente Médio e tal, vou fazer uma tatu aqui, vou fazer uma tatu aqui, onde eu não chegar lá eu já sou mal visto assim que as pessoas veem? Complicado? Então, cada um vê com a sua consciência aí, ok? Quarta pergunta, você está disposto pelo resto da vida a ficar com ela? Depois não tem volta. Quinta pergunta, você tem idade suficiente para fazer isso aí? Seus pais aprovam? Se você for de menor, não faça. Fique de maior para depois pensar nisso, ok? Sexta pergunta, você
Tá fazendo uma tatuagem porque na verdade tá na moda, é modinha e tal, quer fazer e vai ter problema depois, ok? Vai ter problema depois, então não entra na moda de todo mundo não, certo? Você, sétima pergunta, você deseja fazer uma tatuagem porque você quer agredir alguém? Tem gente que por causa de revolta, antigamente era muito isso, né? Se fazia tatu, era a marca de uma tribo, né? Muitos revoltados e tal, ou cadeieiro ou revoltados faziam tatu e tal. Hoje já não é assim, mudou-se o contexto, ok? Então pare e reflita sobre isso, ok? Agora, deixa eu dizer, finalizar com 4 pontinhos simples para você. Primeiro, fazer tatuagem não é pecado. Segundo, ninguém possui o direito de ficar se intrometendo na vida dos outros, vai cuidar da sua vida, tá bom? Não tem nada, tem muita coisa que não tem na Bíblia e a gente quer intrometer na vida dos outros, quer produzir leis porque está acostumado com a vida de leis, certo? Se o outro vai fazer ou não vai fazer, não interessa para você. 3. Mas tem os nossos jovens, então eles têm pais, eles têm orientadores, ok? O que você pode fazer lá é sobre o que a Bíblia ensina, e a Bíblia não ensina a respeito disso, mas ensina sobre consciência. 3 e quase último, eu vou pegar as palavras de Paulo aqui, ó. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então convém para você? Você pode fazer agora, deve fazer? Será que deve fazer? Pense, reflita, ok? Seja criterioso, seja prudente, seja sábio em relação a isso, tá? Para a sua vida pessoal. E por último, lembre-se do seguinte, tudo tem consequências. Você está disposto a ter? Eu tenho tatuagens, como estou mostrando para vocês aqui e tal, e tudo tem consequências. De repente tem gente que não goste mais de mim por causa disso, tem gente que vai virar a cara, vai entender que eu sou menos espiritual por causa disso, ok? Então tudo tem consequências. Uma vez que você faz, você pode colher consequências. Eu não fico à torta direito mostrando, andando por aí e tal, mas tem consequências, queira ou não. Beleza? Espero ter respondido. Eu gostaria de ter textos na Bíblia para a gente embasar tudo muito bem e tal, mas não tem. Então, trabalhe com a sua consciência. Mas lembre-se que pecado é o seu afastamento do Senhor. Seu afastamento do Senhor. Então, não se afaste do Senhor e assim você não vive uma vida de pecado. Um abraço. Qualquer pergunta que você tenha, envia para mim, porque você sabe que aqui existe vida cristã além das 4 paredes. Valeu!